Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs Naqshbandis. Hoje é domingo e no domingo nós sempre trazemos um surba, uma fala inspirada por aqui. O tema do nosso surba de hoje é: para purificarmos nosso coração, temos que praticar a empatia. Esta é a terceira parte de 3 partes deste assunto. Então esse é o último surba dessa série de 3 sobre esse assunto. Então, vamos ao surba, inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad Sayyidad Allahwiyyan al-Khairin. Mededa Rasulullah, mededa Sadat Shahabi Rasulillah, mededa Mashahina, Dastur Maulana Sheikh Abdullah al-Faiz Agastani, Sheikh Nazim al-Haqqani, mededa Maulana Sheikh Muhammad Adil al-Naqshbandi, Tarikatuna Subhanallah Khairun fil Jamia. Então, irmãos e irmãs, nós tivemos um primeiro surba sobre esse assunto. Nesse primeiro surba, nós estudamos o que o Alcorão e o que a Sunna, o que os ahadis do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falam sobre a necessidade de estarmos conectados com a Ummah, com os irmãos, com as irmãs, com a nação islâmica, com os nossos irmãos Naqshbandis, e estarmos todos juntos buscando esta união e, consequentemente, fragmentar a comunidade em pequenos grupos não é positivo. Então nós vimos o embasamento corânico e na Sunna sobre esse assunto na primeira parte desses surbas. Na segunda parte desses surbas, nós tomamos Jalaluddin Rumi, Attar, Ibn Arabi, Abdul Qadir Jilani, vários grandes sheikh ou mashaykh aí da antiguidade, e o que eles pensavam sobre esse assunto. Agora, nessa terceira parte, iremos entender a ideia, então, geral, fazer um fechamento, inshallah. Então, nós estamos em uma ordem sufi, numa tárika. Nosso caminho passa por purificarmos nosso coração. Tiramos tudo o que é negativo dele, todas as distrações, e nosso objetivo é deixarmos só Allah, subhanahu wa ta'ala, em nosso coração. Ao mergulharmos em nosso coração, sendo ele um oceano composto só de Allah, subhanahu wa ta'ala, ele, subhanahu wa ta'ala, por sua misericórdia e bondade, nos elevará. Fará com que o amor cresça mais e mais e sejamos pessoas mais bondosas, sinceras, amigáveis. Desenvolvamos cada dia mais empatia, familiaridade, irmandade com todos os que nos cercam. E uma coisa alimenta a outra. E entramos numa espiral de crescimento espiritual. Estamos aqui para isso, para nos elevarmos com a verdade contida no Corão e seguindo o exemplo do nosso profeta, sallallahu alaihi wasallam. E ele diz no hadith que nós vamos trazer aqui, que a gente usou como base desses 3 estudos, então nós vamos repetir esse hadith para que entendamos a importância disso, né? Então, no hadith Sahih Muslim, número 430, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: ao ver pessoas sentadas em pequenos grupos na mesquita, ele disse: por que vos vejo divididos em pequenos círculos? Que não vos senteis separados, mas alinhai-vos todos juntos, como os anjos se alinham diante de seu Senhor. Então, por que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou isso? A mesquita e todos os nossos ambientes islâmicos coletivos são um espaço para nos elevarmos, para deixarmos nosso ego de lado e alimentarmos nossa alma. Isso relaciona-se com o trabalho de mitigação do ego, quer dizer, diminuição do ego, ou, em outras palavras, o fana, o caminho da aniquilação. E no sufismo, esse caminho do fana tem várias etapas. E os mestres da Ordem Naqshbandi explicam que a jornada até o fana fi Allah, aniquilação do ego em Allah, começa por estágios intermediários.
Se estamos na Naqshband, então deveríamos estar dispostos a chegar ao Fanafi Allah e, consequentemente, trilhar esses estágios intermediários até a aniquilação em Allah Subhanahu wa Ta'ala, Deus glorioso exaltado. Então, entendamos esses estágios intermediários. Um primeiro estágio seria o Fanafil Murid, aniquilação do ego no discípulo, quer dizer, no irmão, na irmã. Esse é o primeiro passo de humildade e disciplina. Significa que o irmão, a irmã, deve apagar sua própria vontade individual diante da orientação do mestre do caminho, submetendo o ego, nafs, à obediência e ao exercício constante. Quando estamos dentro dos nossos espaços, nós devemos exercitar o nosso ego. Nós não entramos de qualquer maneira nos nossos espaços. Nós entramos com uma atitude de exercitarmos constantemente esse trabalho de mitigação do ego, o Jihad an-Nafs. Então, é um treinamento espiritual. Nós devemos aprender a nos desapegarmos da nossa própria opinião, vaidade e desejos, para aprender a escutar, obedecer, a se moldar à verdade. E este desapegar-se da própria opinião, vaidade e desejos, começa naquele irmão ou irmã que está ao seu lado, na derga, na mesquita, na atividade que estamos fazendo, no grupo do WhatsApp da Ordem Naqshband. Quando o irmão diz algo que é diferente da minha opinião, ou quer fazer algo diferente do que desejo fazer, devo tentar aprender a aniquilar meu ego na opinião dele. Pelo menos não manifesto minha opinião contrária. Ou faço aquilo que queria fazer, ou, enfim, não faço aquilo que queria fazer, para que aquela coisa que aquele irmão esteja fazendo seja concluída, que ele tenha êxito naquilo que ele está fazendo. Então, não que a minha opinião não tenha validade, o que eu quero fazer não tenha validade, mas eu treino, eu exercito eu me desapegar do meu ego para que a vontade daquele irmão prevaleça sobre a minha vontade, e também, além disso, é um exercício de, se eu colocar a minha opinião, ou se eu quiser fazer da minha maneira, talvez isso gere fitna, talvez o irmão ali esteja desconectado, e ao falar algo, ou fazer algo diferente do que ele está fazendo, ele pode ficar negativo, querer debater, discutir, criar uma desarmonia no ambiente. Então, nós buscamos a harmonia, nós buscamos mitigar nosso ego e deixamos a opinião do outro prevalecer, deixamos a maneira como o outro quer fazer tal coisa prevalecer. Outra etapa intermediária que ocorre concomitantemente, mas se a pessoa não consegue mitigar a vontade do seu ego no irmão ao seu lado, que é algo mais concreto, mais real, talvez não consiga praticar essa etapa também, que é o Fanafi Sheikh, aniquilação no Murshid, no líder espiritual da Tárika. Então, após se esvaziar diante dos irmãos e do grupo, o discípulo se aniquila diante do Murshid, do Sheikh, que para nós é Maulana Sheikh Muhammad Adil. Isso não significa adoração à pessoa, ao Sheikh, pois isso seria shirk, idolatria, e é o pior dos pecados. Significa, sim, confiança absoluta de que o Murshid é um espelho da luz profética. Maulana está colocando em prática toda a sunna a cada instante. Ele está nos mostrando o que fazer. Ele está indicando como mitigar o nosso ego em algo maior. Aqui o murid, o discípulo, nós morremos para o nosso julgamento próprio e encontramos repouso no exemplo do Murshid. Por isso dizemos, não olhamos para o outro irmão ou irmã para entendermos o que é o sufismo. Quer dizer, a gente não fica, o que é o sufismo, o que é o sufismo? Puxa, estou vendo esse irmão aqui, ele está atropelando os outros, ele não está fazendo esse trabalho de mitigação. Aquele outro irmão lá, aquele outro irmão não é exemplo do sufismo. Nós não olhamos para o irmão, para a irmã, para entendermos o que é o sufismo. Nós olhamos para o Murshid. Ele é a nossa referência do que é o sufismo. A outra etapa intermediária, que também pode ser trilhada concomitantemente, mas que não será possível se a pessoa não buscar seu aniquilamento no Murshid, é o Fanafi Rasul, aniquilação
do nosso ego no mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, do profeta Muhammad. Seguindo o murshid, o murid, nós buscamos aniquilar nosso ego no amor, no exemplo e na suna do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Aqui a identidade do discípulo se dissolve no adab, na, digamos assim, ética, gentileza profética, tornando-se reflexo da misericórdia e do caráter do nosso amado profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. É algo tão elevado, tão alto isso, como aniquilarmos nosso ego em Allah subhanahu wa ta'ala, mas que ao mesmo tempo parece um pouco mais aniquilar o ego em Allah subhanahu wa ta'ala parece um pouco mais abstrato, distante, mas começa a ser concreto, tangível, quando estamos adotando estas outras formas de aniquilação do nosso ego. Então, quando nós estamos adotando essa forma de aniquilação do nosso ego no murid, no murshid, em Rasul, quer dizer, no profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, então nós começamos a deixar esse trabalho de aniquilação do ego mais concreto, e então nós começamos a experimentar o que é o fana fi Allah, aniquilação do ego em Allah, que é a dissolução completa do ego, da identidade e da própria existência limitada na realidade única, em Allah al-Haq, Allah a verdade, ou Allah a realidade. Chegarmos à consciência plena de que nada existe senão Ele, subhanahu wa ta'ala, glorioso e exaltado. O servo já não vê a si mesmo, mas apenas a manifestação da vontade divina em tudo. Rumi, refletindo sobre isso, diz que o discípulo é como um ferro posto no fogo. Primeiro ele perde a frieza, depois sua dureza, até que já não se distingue do fogo. Assim é o fana. O ser humano desaparece em cor, forma e essência na chama do amor divino. Nós estamos aqui, na Ordem Sufi Naqshbandi, treinando isso. Portanto, o fana fi murid, quer dizer aniquilação no discípulo, no irmão, na irmã ao nosso lado, é a primeira escola do coração, que prepara o buscador para, passo a passo, alcançar o oceano do fana fi Allah. Se fizermos panelinhas, nos fecharmos num círculo pequeno, de pessoas que pensam como o nosso ego pensa, não conseguiremos sequer dar este primeiro passo. Em ambientes coletivos, da derga ao grupo do WhatsApp, devemos respeitar ao máximo o irmão, a irmã, o coração do irmão, o coração da irmã, e evitar ao máximo qualquer que possa ferir seu coração. Nosso caminho é de misericórdia e não de pressa. Cada degrau de aniquilação é, na verdade, uma etapa de submissão amorosa, até que, pelo amor, só reste só Allah subhanahu wa ta'ala em nosso coração, por amor a Ele. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita chegarmos todos a essa linda etapa. Al-Fatiha.